Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente finalizar a nossa passadeira. Vamos pintar para hoje esses dois últimos caixinhos com botões. Para começar os nossos primeiros botões, eu vou encher o cabinho e as folhinhas tudo com preto. Vou pegar o branco, um pouquinho, pincel número 2, cortado, lixado, tinta só de um lado, e vou começar a colocar luminosidade. Olha só, passando as luzes. Nessa hora, você determina se quer deixar com mais luminosidade, com menos. E você pode, se quiser, também deixar uns excessozinhos, como brilho. Eu vou deixar mais lisinho, só com mais luminosidade. Esse cantinho aí de onde saem as folhinhas, a gente faz uma separação, porque é daí que vai sair o cabinho da rosa e o cabinho das folhinhas. Olha só, tem essa pequena folhinha que faz um acabamento para tudo isso e que eu tô colocando o branco nela só de um lado. O cabinho, coloco também. E as folhinhas, a gente vai fazer a separação delas, igual a gente faz em qualquer folha normal. Vou só clarear um pouquinho esse centro, levar um pouco de luminosidade para cada uma dessas porções. Imaginar que separo ela em duas e clarear um pouquinho as porções. Também fica a seu critério, se você vai querer clarear mais ou menos. E você pinta as folhinhas com preto, como eu fiz. Também, se quiser, você pode estar enchendo ela com aquela, pegando o preto e o branco, né? Fazer aquela mistura cinza. Ou você pode encher ela toda de branco e vir com o preto, fazendo as formas, dando forma para ela. A gente viu de todas as formas essa folhinha, com branco, com preto, com os dois juntos, para que fique a opção aí para vocês. A forma que você achar mais fácil, que você gostar mais, você usa para esta ou para todas as suas folhinhas, caso você queira pintar esse desenho, que vou deixar ele assim por inteiro para vocês. Veja como está. Essa daí, ela está um pouco de lado, mostrando apenas um pedacinho do outro lado da folhinha. E como eu vou distribuindo as luminosidades em cima dela. Uma bem de frente, uma mais ou menos, e a outra quase que totalmente de lado. Essa que ficou bem de frente, olha, eu vou optar por colocar umas nervuras mais marcadas. Mas eu vou deixar as minhas folhinhas mais escurinhas mesmo. Coloquei a nervura bem grosseira e estou apagando um pouco. Feito as folhinhas, eu vou para o cabinho desse outro botão. Essa parte aí de cima é mais largo, a gente consegue colocar uma luminosidade maior. Vou descer o cabinho também, do mesmo jeito que fiz na outra, colocando luzes. E tô dando preferência a colocar apenas de um lado. Veja você que eu não estou colocando uma luz central ou na parte de baixo, mas para a parte de cima. Para a parte de dentro de nossa passadeira. Um pouco mais de luminosidade nessa aí embaixo. E dessa forma fica os cabinhos e as folhinhas. Para as sépalas, para essas sépalas, eu também enchi tudo de branco. E agora eu vou começar a colocar luminosidade, dando as formas para ela. Como eu disse antes, você pode estar enchendo uma a uma para você não se perder. Caso você ache que é difícil, você encher todas elas para depois sair fazendo a separação, você pode ir fazendo uma a uma. Para esse botão, essas estão até um tanto separadinhas, mas tem outros botões que elas estão mais sobrepostas que você pode ir fazendo um a um, ou pintar tudo de uma só vez, como eu estou fazendo. Veja que eu estou dando umas separações a ela, mas marcada do mesmo estilo de folhas. Elas são mais larguinhas, dá pra gente fazer isso.
todas elas vão ganhar um toquezinho de branco, um toque de luminosidade. Essa daí você pode fazer uma dobrinha nela ou não, fica a seu critério. E agora, veja como eu fiz. Eu pintei a parte de dentro da pétala que está por trás de tudo isso. Deixei as bordas para terminar de encher com o branco, emendar esse branco, esse preto, como já uma boa luminosidade, e vou colocar a luminosidade quanta eu quiser. Você poderia ter enchido ela toda de branco para colocar as sombras com preto, mas ela ficaria bem mais clarinha. Eu quero que ela fique mais escura. Sabe aquele botão, aquele vermelho bem mais forte? Aquele vermelho puxado para o vinho, né? Se você vai pintar uma rosa assim, uma rosa daquelas, e você vai ter a ideia de pintar ela assim no preto e branco, ela ficaria assim bem mais escura, o botãozinho. Se você fosse pintar uma rosa amarela, uma rosa cor-de-rosa, aquelas mais clarinhas, o botão dela, você poderia estar pintando com o branco, enchendo tudo de branco e fazendo os detalhes com preto. Ela ganharia mais luminosidade. Veja que eu vou espalhando o branco e por mais que eu passe bastante branco, ela ainda tem uma tonalidade mais escurinha, que é a minha ideia para esse botão. Esse botão que está começando a abrir. Tô fazendo uso aí do meu pincelzinho número 4. Ele tá bem cortado, bem lixado, bem acabadinho já, na verdade. E ele tá me ajudando porque, olha só, fiz uma dobrinha aí. Só um detalhezinho e uma dobrinha já apareceu. Ele tá me ajudando porque facilita na hora de fazer esses acabamentos laterais. Os pelinhos deles estão bem obedientes para não borrar essa parte de fora. A fora do desenho. Olha só, gente. Fiz a separação, aí coloquei que 2 pétalas, não é isso? Nessa hora, você pode deixar bem emendado essa luminosidade ou você pode deixar ela um pouquinho riscada. Algumas rosas apresentam em suas pétalas uns certos risquinhos, então fica opcional. Você pode deixar ela bem marcadinha, bem riscadinha ou uma pintura bem lisinha. Veja que eu pintei tudo isso aí, a parte de sombra, e deixei a parte de cima, as bordas, para terminar com o branco, que seria a parte de luz. Esses botões são bem fáceis de pintar, não aconselho a encher ele todo, porque aí você vai perder o seu risquinho. Eu prefiro pintar assim, pedacinho a pedacinho, quando eu quero manter, no caso, o meu risquinho, não quero perder. Se você achar que dá para pintar ele inteiro, você pode ir colocando uma determinada cor e depois vir encontrando. Mas você também pode colocar todos os pretos e depois vir colocando todos os brancos, deixando um espaço de luminosidade. Eu vou pintando ele assim, devagarzinho com vocês, que eu acho que fica melhor de entender. Olha só, pintei, sumi com a dobrinha que tinha aí em cima, saí pintando tudo. Veja como ficou o meu centro. Ele ficou bem clarinho e eu vou colocando sempre um pouco mais de branco. Quando a gente deixa com luminosidade, olha só, aumentando a luminosidade, o que acontece? A gente tem a ideia de que tem um relevo aí, de que essa parte aí central, ela é mais alta do que essas partes em volta que estão com preto, que estão mais profundas. Isso faz com que pareça que a nossa rosinha tem lugares mais altos e lugares mais baixos. Ela não é planificada, ela tem seus relevos. Até porque ela é esférica e a gente precisa fazer essa esfericidade aparecer. Aí eu coloquei
Agora um pouco de branco para fazer aquela dobrinha que tinha aí em cima aparecer. Se você acha que é difícil fazer essa dobrinha aparecer depois, na hora de você colocar essas sombras, você já deixa a sombra dela bem marcadinha, para que você não perca. E aí, você vai só colocar a luminosidade e vai dar tudo certo. Só luminosidade aí em volta. Na parte de cima, coloquei um pouquinho mais de luminosidade. E agora, com o pincelzinho menorzinho, eu vou já colocando as sombras assim, quase que aqueles risquinhos. Mas sombra embaixo dessa dobrinha. Esses lugares mais profundos, eu vou colocar o preto novamente. Mesmo que esteja bem escuro, não deixe de colocar o preto. Não sei se dá para ver direitinho aí para vocês a minha colocação desse preto, mas ele se sobressai quando a gente coloca novamente, viu? Todos os cantinhos, as quininhas, aqueles cantinhos que eu chamo de quininhas, eu vou reforçar o preto. Tô colocando aqui um contorno grosseiro, mas eu vou espalhando ele. Espalhando a parte de fora e deixando a parte de dentro bem marcadinha. Viu quanta sombra que eu ainda coloquei aí dentro? Agora, com um pincelzinho mais durinho, aquele pincel que eu estava usando era um pincel número 4, pincel escolar de pelos macios. Eu usei agora para dar uma espalhadinha o nosso pincel normal, aquele cabo amarelo mais durinho. Aí, eu tô só fazendo aqueles contorninhos e escurecendo as quininhas. Costumo sempre dizer que eu gosto de marcar mais, deixar mais profundo, mais escurinho aquelas quininhas. Aí, eu vou fazer uma pequena separação, escurecer, dar uma profundidade. E coloquei um branquinho em volta. Esse lugar, veja que tem uma separaçãozinha, eu vou colocar aqui umas nervurinhas. Tá enxergando bem elas, não é isso? Tô colocando, elas estão aparecendo bem, mas eu vou vir, olha, apagando. A ideia é fazer essas nervurinhas se grudarem bem a essa pétala e levemente aparecer. Não é para que elas fiquem muito fortes, aí muito marcadas, não. Acrescentei mais um pouquinho de luminosidade e fiz aquele contorninho partidinho. Para essa outra, enchi também todas as sépalas. Tô colocando uns toquezinhos de luminosidades para essas menores. Bem pouquinho, não precisa de muita luz não, tá? Pelo menos para essas pontinhas, para você não apagar muito elas. A parte mais larga da sépala, você pode, olha só, colocar uma quantidade maior, principalmente nessa aí que mostra a região de dentro. Esse botão é aquele que as sépalas estão começando a abrir. O primeiro, a pétala estava abrindo, esse segundo, as sépalas. O botão está bem fechadinho. Veja que eu fiz uma separação tipo folhinha. Essa sépalazinha aí está por trás dessa que tá aí bem à frente. Olha só, é só um pedacinho de um aí por trás. E essa outra que ganhará mais destaque. E também eu vou colocar essa aqui nervurinha aí para esse centro. Um toquezinho de branco aí embaixo. O botão, na hora que a gente for pintar, vai ficar escurinho nessa parte. Então, eu vou colocando luminosidade, já preparando o terreno, preparando uma separação para ele. Olha só, tudo isso com preto, viu?
Vou terminar de pintar isso aí com o branco. Vou emendar bem esse preto. Cuidado com muita tinta, porque se você pega muita tinta, vai vir muito branco para próximo às sépalas e pode emendar isso aí. A gente tem que ter um cuidado para não emendar as sépalas com a pétala do botão. Depois de fazer essa emenda, eu peguei um pouquinho mais de preto e ficou fácil manchar a pétalazinha. Tá vendo que eu não vou deixar ela lisinha, vou deixar ela mais manchadinha. Agora, a luminosidade. Você pode deixar apenas uma pétala aí aparecendo, ou você pode fazer separações. Aí, olha só um toquezinho de branco e a gente já vai fazendo separação de pétala. Veja que eu vou deixar essa aí bem grande, aparecendo, e só um pedacinho de uma por trás dela. Fazer uma sombra nessa região. E isso é só um toquezinho de preto na quina do pincel, tá bem? Agora eu vou melhorar a luminosidade e você não se preocupe, tá parecendo um tanto emendado, não é? Mas você não se preocupa que a gente ainda vai colocar aqueles contorninhos. Nessa hora, aqueles contorninhos ajudam bastante pra gente fazer um acabamento mais suave. Deixa assim ele bem mais clarinho e o contorninho faz o restante do trabalho. Pincelzinho número 0, esse daí é o meu improvisado, e você sai fazendo contorninhos. Aproveite bem essas curvinhas que tem nas bordas da pétala para você passar esse preto. Veja que foi uma pintura assim bem simplesinha. A gente fez as pétalazinhas aparecerem, apenas duas, e todas as sépalas também. Agora, vamos ver rapidamente esse acabamento. Vou colocar também um pouquinho do acabamento, como foi feito na minha passadeira. Esses botões, você poderia estar juntando eles e fazendo uma barrinha para toalha, enfim. Se você quiser fazer isso, quiser usar um acabamento entre eles, você poderia estar fazendo esse que foi feito na passadeira. Veja que eu pintei a parte mais profunda com o preto, ou seja, a parte assim, nesse encontro com a rosa. Sai espalhando o preto e o branco ao mesmo tempo, pegando os dois no pincel e espalhando. Dessa vez, eu tô cobrindo tudo, tô fazendo como geralmente eu faço os meus acabamentos. Encho tudo, depois eu acho as folhinhas. É difícil para você fazer assim, tudo bem. Você deixa as folhinhas de fora, faz só a sombra no em volta. Mas se você acha que consegue achar as folhinhas, como eu tô fazendo aí, faça assim que é mais rápido. Olha só, coloquei minhas folhinhas, tô colocando as nervurinhas para ela com branco, e aí está uma folhinha. Agora, eu vou encontrar minha outra folha. Encontrada, agora é só detalhar ela e pronto. Para esse em volta, você pode colocar umas flores de batidinhas, ou apenas, olha, uns galinhos. Coloca os galinhos e coloque mais umas batidinhas fazendo uns acabamentos, umas batidinhas com branco. Tá vendo? Só uns toquezinhos de branco e já fica pronto. Se você tiver dificuldade com flores de batidinhas, eu aconselho a fazer assim. Para a pintura desses outros dois botões, observe que eu enchi sépalas, cabinhos, folhas e o botãozinho fechado, esse botãozinho totalmente fechado, enchi tudo com preto. Agora, com o meu pincelzinho, um pincelzinho número 2, um pincelzinho número 4, bem lixadinho,
Você pega e vai colocando o branco, vai pegando tinta só de um lado do pincel, de preferência na quina do pincel, que vai te ajudar a ter um controle maior da distribuição dessa tinta branca. Veja que eu fiz uma dobrinha para esse aí. A outra maior, a de cima, eu coloquei uma separaçãozinha como uma folhinha. Essa daí também, que ela é maior, dá para colocar essa separação. E veja que já apareceu todas essas sepalazinhas. Se você quiser fazer uma a uma, faça, mas elas estão bem separadas, dá para fazer assim. Um pouco de luminosidade no cabinho, só de um lado, eu não coloquei nem central, nem dos dois lados. Para essa região aí de onde sai o cabinho da flor e das folhas, eu preciso colocar uma boa luminosidade, fazer uma separação. Tá vendo? Para as folhas, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. A gente vai fazer a separação delas, nessa hora a gente determina quem fica em cima, quem fica embaixo. Essa daí eu tô colocando bastante luz na lateral. A outra eu coloquei para o centro, deixando as laterais escuras. Essa daí eu estou clareando as bordas, deixando o centro mais escuro. Colocando esse branco, puxando ele, deixando um tanto riscado. E agora umas nervuras e só isso. As outras será a mesma coisa. Olha só, coloco o branco na borda dela, puxo para o centro, deixando sempre o centro com menos branco, ou seja, mais escurinho. A luminosidade principal vai estar do lado de fora, vai estar nas bordas. A nervurinha. Se você tiver muita dificuldade em fazer as nervuras com esses pincéizinhos chato, você pode fazer com o pincel zero, tá bem? Se tiver ficando grosseira, tiver difícil de fazer com o pincel zero, coloca uma gotinha de água na tinta que você vai usar para fazer essa nervurinha, que o pincel vai deslizar melhor e vai deixar uma nervura mais fininha, mais delicada. Você faz com o pincelzinho zero. Aí estão minhas 3 folhinhas e agora eu vou para o botão. Aí eu vou colocar um pouco de luminosidade para essas sépalas. Esse botão está totalmente fechado. Um pouco de luminosidade aí nessa lateral. Nessas laterais, eu vou colocar dos dois lados, mas não demais. E agora, para essa sépala central, essa maior, que vai aparecer, vai estar bem de frente, eu vou caprichar no branco, separando das duas que vão aparecer para as laterais, lateral direita, lateral esquerda. Você pode deixar essa borda bem regular ou não, assim, bem certinha, bem riscadinha ou não. Você pode deixar ela mais tortinha, umas curvaturas não muito marcadas. Você pode sair tirando delas, da borda dela, umas folhinhas bem delicadas, bem pequenininhas, ou seja, umas mini sepalazinhas. Olha só, essa aí embaixo tem um espinhozinho, tem essas folhinhas pequenininhas. E você vai jogando um pouco de luminosidade aí por cima. Como acabamento para essa nervura aí, eu vou fazer aquela... Lembra aqueles botões que a gente pintava? Que colocava aqui uns veludozinhos, tipo uns pelinhos no em volta. Daí eu vou tirar também uma mini sepalazinha, como eu falei, que é possível de você estar tirando. E vou dar sequência com aquele aveludado que algumas rosas apresentam, alguns botões apresentam em suas sépalas. Vou marcar
Aí no centro, fazer uma nervura aí bem marcada para esse centro, um pouquinho mais de luminosidade. Vou tirar mais uma mini sepalazinha desse cantinho. Você pode colocar, tipo, aí eu coloquei 3, você pode colocar uma, pode colocar 2 ou nenhuma, só não coloque demais, tá? Pro nosso último botão, eu vou encher ele todo de branco. Vamos fazer ele mais clarinho. Tudo isso cheio de branco, agora eu venho com o preto, colocando as suas sombras principais. Eu vou marcar as sombras, as separações, os pontos que eu vou querer escurecer mais. De início, eu não vou me preocupando muito em deixar bem emendado e deixando pronto. Você pode ir fazendo sépala a sépala, deixando tudo prontinho. Mas você pode simplesmente determinar as sombras e depois você vir arrumando tudo. Olha só, eu vou deixar essa sépala pronta. Vou puxando esse preto aí, dando uma separação boa. Ela está por trás, ela tem uma sombra aí que pode ser mais forte, se for uma rosa com um tom mais escuro, ou mais fraquinho, ou seja, mais suave, se for uma rosa de um tom mais clarinho. Mas eu vou emendar bem esse preto e esse branco. Essas quinas eu gosto de dar uma escurecida maior, uma profundidade. São os pontos que eu dou preferência a escurecer mais. Você já percebeu, as minhas rosas nessas quininhas eu sempre escureço mais. Agora com o branco, uma boa porção, pegando o branco mais pra quina do pincel número 4, cortado, lixado, eu vou fazendo o acabamento, esse acabamento aí, dessa pétala da parte de fora dela. Tá colocando branco, deixando assim mais irregular. Eu gosto mais de deixar, não todas as rosas pedem uma pétala assim mais irregular, mas eu gosto. Vou deixar, olha, um pouco riscadinho. Você pode deixar bem emendado ou um pouquinho riscadinho. Agora, eu tô puxando o branco, deixando um pouco riscadinho. Nesse primeiro momento, não aparece muito bem, porque a parte de dentro não está pintada ainda. Esse outro pedacinho de pétala aí, eu vou colocando preto, puxando. Lembrando que a minha rosinha já tá toda pintada de branco, né? O meu botãozinho. Veja que eu não tô colocando muito escuro. Depois a gente vê se há necessidade de aprofundar mais, deixar tudo mais escurinho. Coloquei o em volta com o branquinho, contorninho. E vamos para essa outra maior. Veja que eu tô trazendo aquelas de trás para frente. Tô pintando primeiro as que estão atrás e tô vindo para essas que estão na frente. Eu gosto de pintar minhas rosas assim. Você pode começar do centro, você pode começar da parte de trás, daquelas que estão por trás. Quando a rosa, ela é mais fantasia mesmo, eu gosto de começar do centro, detalhar do centro. Quando ela é assim, mais separadinha, tem os riscos mais separados, mais detalhados, eu gosto de começar de trás para frente. Esse botãozinho tem esses riscos bem determinados, cada uma porção bem marcadinha, bem certinha, então, dessa forma eu vou pintando. Esses cantinhos, eles levarão um preto bem escurinho mesmo, preto bem marcado. Está pronto? Ainda não. Eu tô colocando a sombra, mas eu ainda vou voltar. Como eu disse a vocês, eu vou colocar a sombra
primeira sombra, fazer as separações. Depois eu volto melhorando a luminosidade, melhorando as sombras principais. Você poderia já estar deixando tudo isso pronto. Eu, particularmente, gosto de ir fazendo assim, fazendo as separações, colocando uma sombra inicial, depois eu venho aprofundando aquelas quininhas, escurecendo mais alguns cantinhos que eu vejo que precisa estar mais profundo, ou seja, escurecendo mais eles. Essas laterais, elas precisam ter uma sombra também. E essa sombra, olha, desse lado esquerdo, ela se encontrou com a sombra da pétala de baixo. Mas não se preocupe, você só precisa deixar ela mais suave do que a sombra que está na pétala, a pétala aberta. Essa daí vai ter uma sombra na parte de baixo dela, a parte de cima a gente deixa para colocar luz. Vou levar um pouco de branco, mas eu não vou deixar muito esbranquiçado, totalmente branco essa região daí. Ela precisa ter uma sombra para dar a sua ideia de esfericidade. Excessos para o acabamento das bordas dessa pétala e luminosidade para o centro dela, para a região mais aberta, para dar volume a ela. Aí eu tô colocando mais preto, fazendo um contorninho mesmo de preto. Tô fazendo uma boa separação do encontro desse botão com o tecido. Luminosidade para essas bordas. Tô colocando uma boa quantidade de branco, deixando o excessozinho mesmo, uma vez que eu quero essas bordas assim bem irregular. Aí está meu botão, pintado, com sombra, com luz. Mas veja como ele está apagado. O que ele precisa? Ele precisa de mais profundidade nas separações de suas pétalas. Luminosidade, a gente vê que já está bem clarinho. A gente até coloca um pouco mais de branco aqui e ali no acabamento. Mas a gente olhando assim, a gente vê que tá uma sombra assim muito rasa, muito superficial, que ainda não tá bom. Não tem profundidade o bastante. Vou colocar o branco aí novamente das minhas pétalazinhas, essa parte aí de cima. Vou espalhar ele das suas luminosidades, todas há necessidade, não tem problema. Mas vá observando você que meu botão, ele não tem ainda aquela profundidade, aquela definição de que tem uns espaços mais baixos e outros mais altos. Ele está pedindo um pouco mais de preto para essas separações das pétalas. Vamos começar a colocar preto, então. Olha só, essa parte aí eu já vou deixando o preto mais marcado, porque ele tem uma curvatura que eu quero mostrar que tem uma depressão aí. A parte de cima, a parte de baixo está mais alta, e essa região pretinha, onde eu coloquei o preto, está no relevo mais baixo. Vou passar o branco aí em cima, porque eu quero que essa parte aí se sobressaia, fique mais acima. Mas eu tô colocando esse branco, só que eu preciso escurecer também um pouquinho no encontro, olha só, nesse encontro aí, dessa sombra de baixo, da pétala de baixo e dessa de cima, para arredondar essa que está por cima. Ela não tá, tipo, não faz um vinco aí, ela arredonda, ela vai lá para trás. Então, precisa ter uma sombra aí. Para de baixo, então, eu venho, olha, com preto, coloco um contorninho assim mais marcado. E precisa ficar bem marcado para deixar essa outra por cima. Se você colocar pouco preto, vai dar a impressão de que elas estão grudadas. Eu quero separar um pouco elas.
Quanto mais preto você colocar aí, mais você vai separar essas duas pétalas. Essa parte aí de cima, todas essas quininhas que tem branco, eu tô arrumando com o pincelzinho número 0 para fazer um acabamento melhor. E essa parte de dentro, essas pétalazinhas aí, eu também vou precisar colocar branco nelas. Olha só. Elas estão precisando levar preto ainda. Elas estão muito rasinhas. Mas nessa parte de cima, necessita também levar um pouco de luminosidade. Vou colocar com um pincelzinho bem pequenininho, cortado e lixado, um pincel número 4, escolar. Para não borrar, eu preciso colocar esse branco bem certinho aí, não sai borrando as pétalazinhas. Agora, com o pincel número 0, eu vou vir, olha, escurecendo esses cantinhos, essas quininhas, como eu digo a vocês. Nessa hora que a gente vai colocando, gente, esses toquezinhos de preto, a gente vai fazendo as pétalazinhas aparecerem bem melhor. A gente vai aprofundando essas quininhas, vai desenhando bem direitinho as nossas pétalas. E conforme a gente coloque o nosso preto, a gente pode deixar dar a sensação, a ideia, aliás, de que essas pétalazinhas, elas são bem fininhas, bem suaves ou mais grosseiras. Depende muito da flor que a gente tá pintando. Se você deixar a separação do branco e o encontro do preto, a separação entre um branco e outro, vamos assim dizer, muito larga, dá a ideia de que é bem grossa a pétala. Se você deixa bem fininha, dá a ideia de que a pétala, ela é uma pétala bem fininha, bem delicada. Olha só, todas essas quininhas, eu passo por elas. Sem esquecer que a gente vai fazer também aqueles contorninhos nas bordas das pétalas. Vamos colocar também para esse botão. E veja que é um trabalho bem delicado, bem suave. Vou terminar esse pedacinho aí com vocês, olha só. Coloquei o preto, coloquei mais ou reforcei mais o branco, arrumei melhor ele. Agora, o nosso botãozinho, ele já está saltando mais. Embora eu vá colocar um toquezinho mais de preto em alguns cantinhos. Mas a gente já percebe que ele não tá mais tão apagado. Essas quininhas que tem aí, elas precisam receber o preto bem marcado mesmo. É uma dobrinha que tem nessa pétala, que vem pra frente. Vou colocar aqueles contorninhos, que vai ajudar a gente a fazer um acabamento melhor para essas pétalas branquinhas, principalmente a parte dela que vai para cima do tecido. Embora o meu tecido não seja assim tão branquinho, tão clarinho. Mas se você estiver fazendo em um tecido branco, você não se preocupa. Vai aparecer o seu desenho e esses contorninhos vai deixar ainda mais bonito que no meu tecido. Observe que eu não coloco contorno demais. Essa região aí eu preciso escurecer mais ela. Ela é uma parte bem profunda. Olha só que o contorninho ajuda bastante. Essa parte que já está escura, eu passo esse contorno, principalmente nela. Se o seu contorno estiver ficando grosseiro, você tiver com dificuldade de fazer esses contornos mais fininhos, coloca um pinguinho de água na tinta que vai te ajudar. Mas é aquela coisa de 1, 2 pinguinhos, não é muita água não, viu? Essa parte aí eu tô contornando e eu tô deixando também já uma sombra, fazendo um contorno mais grosseiro em alguns lugares.
Olha só, esse cantinho aí, tô escurecendo ele. Principalmente na parte de dentro dos botõezinhos, a gente precisa deixar uma sombra mais marcada. Você viu que a tonalidade desse botão dá a ideia dele ser mais clarinha. Não é aquele botão como o outro que parece ser um botão de uma rosa vermelha, aquela vermelha mais para vinho. Mas esse daí já parece ser um botão de uma rosa cor-de-rosa, uma rosa amarela, uma rosa realmente de um tom mais suave. A gente não precisa levar tanto preto quanto na outra, mas a gente precisa, principalmente para esse centro, deixar uma boa quantidade de preto aparecer para dar as profundidades necessárias, trazendo a ideia de que tem lugares que são mais baixinhos e lugares que estão mais altos, ou seja, que tem relevos diferentes para nossa florzinha. Ela não é plana. Ela tem umas pétalas que estão mais acima, ela tem uma esfericidade. Aí eu estou dobrando, curvando um pouquinho a borda dessa pétala. Para eu curvar ela, eu escureço essa região, deixando a pontinha clarinha e esse centro aí, ó, com bastante luminosidade. E a pétala que está por baixo também precisa ter essa sombra, senão vai dar a ideia de que ela não tem essa curvatura. Bom, gente, esse é o resultado da passadeira inteira. Olha só como ela foi ficando. Tudo isso tem vídeo mostrando para vocês. Eu vou tirar esse risco inteiro também para deixar para vocês. Tem algumas partes de riscos que já estão disponíveis e eu vou tirar ele inteiro também. Olha só como ficou o geral. A ideia era trabalhar sombra e luz das rosas, essas rosas fantasia. Espero que tenha sido útil. E para hoje, pessoal, é isso, tá? Beijos e até um próximo desenho. Tchau!